A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ler um texto bíblico que se encontra, na verdade, no livro de Números. A história vai começar mesmo no capítulo 13, versículo 1. E o versículo 1 do capítulo 13 vai o capítulo todo, o capítulo 13, que tem 33 versículos, e perpassa pelo versículo 14. Eu quero apenas ler alguns versículos salteados, que no capítulo 13 eu vou ler o 33, e do capítulo 14 apenas o versículo 6. E você quer ler a história completa, você lê a partir do versículo 13, capítulo 13, versículo 1 a seguir. É uma história um pouco longa. Por isso seremos sucintos. Versículo 13 do livro de Números, o versículo 33 diz assim. Quem está falando isso aqui é Caleb, um dos espias que fora a terra que mana leite e mel, de Canaã. Caleb diz: também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendente dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos dele. O versículo 6 do capítulo 14 diz assim: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Irmãos, nós conhecemos muito bem essa história. Naquela trajetória dos filhos de Israel pelo deserto, Moisés, orientado por Deus, pega 12 espias, um de cada tribo. E mandou ir à terra, espiar a terra. E eles foram. E concernente à terra, eles ficaram perplexos. Para vocês terem uma ideia, a uva dava cacho tão grande que um cacho de uva precisava 2 homens para conduzir uma vara, um cacho só de uva. Imagine que terra fértil era aquela terra. A terra era muito boa. Entretanto, era uma terra habitada pelos fariseus, pelos amorreus, por várias gente daquela terra. E 10 dos espias olharam só para as dificuldades. 10 deles, quando retornaram, cada um passava o seu relatório ao seu capitão, que era Moisés, seu general, que era Moisés, e eles passaram o seu relatório, foi desastroso. O relatório de 10 dos espias foram desastrosos. Eles não viram o que esperava os filhos de Israel. Eles olharam para o tamanho dos inimigos que tinha lá. Eles olharam para o tamanho dos gigantes, os filhos de Anak. E quando eles chegaram para dar o relatório, foi um relatório tão pessimista, tão terrível, que ali tinha para mais de 2.000 ou 2 milhões de pessoas, que são homens de guerra, tinha 600 mil homens de guerra, sem contar crianças, nem mulheres, nem os velhinhos. Só de guerra tinha 600 mil. Então tinha para mais de 2 milhões de pessoas ali. Mas o relatório que eles trouxeram, os 10 trouxeram, foram tão terrível, que deu um banho de água fria, aquelas pessoas começaram a chorar. Aquelas pessoas começaram a murmurar e dizer: porventura, não poderíamos ter morrido no Egito? Por que nos trouxe o Senhor para nos matar no deserto? Eles esqueceram, irmãos, por causa daquele relatório mal feito, eles esqueceram o que Deus fizera no Egito. Eles esqueceram o que Deus fizera na passagem do Mar Vermelho. Eles, em vez de olhar para a grandeza do seu Deus, que da rocha tirara água para alimentar uma multidão
de mais de 2.000 pessoas de uma rocha para olhar para o tamanho dos filhos de Anak. E ali aqueles 10 homens destruíram a fé, destruíram a confiança dos filhos de Israel. E eles logo se rebelaram contra Moisés e disseram: levantemos entre nós um capitão e voltemos ao Egito. Queriam ser escravos novamente. No caminho da sua liberdade, preferiram voltar à escravidão. Mas ali tinha 2 homens diferentes. A visão, irmão, de um homem muda completamente a trajetória das pessoas que estão à tua volta. Ali tinha Josué e Caleb, dos 12, 2 homens. E Josué e Caleb disse: é verdade. Os homens que estavam ali eram grandes mesmo, são grandes mesmo. Olhando para ele, nós parecíamos formiga diante dele. E ele olhando para nós também, para ele, nós era apenas como formigas. Mas se nós formos fiéis ao nosso Deus, o Senhor nos dará a vitória. Josué e Caleb não olhavam o tamanho dos filhos de Anak. Josué olhava o tamanho do seu Deus. Para Josué e Caleb não importava o tamanho dos filhos de Anak, a estrutura física ou preparamento de guerra. Se estivesse na direção do Senhor, o Senhor guerreavam por ele. E ali foi uma tristeza muito grande para os filhos de Israel. E uma dor muito profunda para Josué e Caleb, que rasgaram as suas vestes e caiu no meio do povo dizendo: não, a terra por onde passamos é muito boa. A terra por onde passamos é uma terra muito boa. E como é importante, irmão, alguém na direção de Deus. Alguém que vê as coisas à ótica de Deus. Vê os obstáculos surgindo, mas olha dos obstáculos diante de Deus. E ver que Deus é capaz de mover montanhas. Que Deus é capaz de destruir um exército inteiro, como fizera com os assírios, para libertar o seu povo. Então você vê que tinha 12 homens. 10 deles foram covardes. 10 deles foram fracos. 10 deles não conheciam o Senhor Jesus. Andavam, viam o que Jesus fazia. Via a nuvem de fogo à noite. Via uma nuvem normal durante o dia dando sombra para eles. Mas mesmo assim eles não criam no Senhor Jesus. Eles se atormentaram. Eles ficaram atônitos, perplexos, perturbados com o tamanho, com a estrutura física dos seus inimigos. Esqueceram de lembrar de Jesus Cristo. Então Josué e Caleb foi um exemplo ali. Josué e Caleb tentaram mudar, e mudou a cabeça daquelas pessoas. E por causa disso, Deus matou no deserto todos os filhos de Israel que saíram da terra do Egito, com exceção de Josué e Caleb. Dos 600.000 homens de guerra que saíram do Egito, Deus matou, só deixou 2. E todos o resto da multidão de Israel, que murmuraram no deserto, Deus matou no deserto. Sabe por quê? Porque não confiaram no Senhor Jesus. Bom, não existe obstáculo que o Senhor não possa transpor. Não existe nada que se furte diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja um Josué. Acredite que o impossível não existe quando Deus está nesse negócio. Deposite toda a sua confiança no Senhor Jesus. O gigante é grande? É. Os problemas nos cerca. Mas Jesus ainda é o Senhor das nossas vidas. O Senhor e do Senhor é a última palavra para todas as coisas. Seja um Josué. Não se deixe levar pela multidão. Mas tenha você mesmo uma visão de Deus. E que Jesus te abençoe, te ilumine, te guie os seus passos. Lembre-se, o impossível não existirá na vida daqueles que confiam no Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Que Jesus te dê um bom dia na direção dele. Bom dia.